Não havia luz naquela noite, nem luar, nem estrelas. Só as velas dispostas em círculo tremulavam, lançando sombras distorcidas nas paredes úmidas da antiga cripta. O cheiro era uma mistura insuportável de incenso queimado, terra molhada e sangue velho. Éramos 7, todos encapuzados, com os rostos cobertos e as mãos trêmulas. Ninguém dizia uma palavra. Não havia mais espaço para dúvida. Havíamos cruzado o ponto de retorno no momento em que abrimos o livro. Corpus lunaris obscura, est tenebris resurgeti. A voz de Helena ecoou com firmeza, mesmo que eu soubesse que ela estava tão apavorada quanto nós. As frases eram proibidas, fragmentos antigos de um idioma ancestral que o próprio tempo tentou apagar. Cada verso lido parecia esvaziar o ar ao nosso redor. A chama das velas oscilava, como se o próprio espaço estivesse se contraindo. E então veio a última frase, a que não deveria ter sido pronunciada. Et nunc libertatem concedimus. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum som, nenhuma respiração, nada. Apenas a sensação de que algo tinha se soltado, como se uma porta tivesse sido destrancada. Não vimos nada naquela hora. Nenhuma explosão, nenhuma criatura. Apenas a vela de Helena apagando sozinha. Foi o suficiente para sabermos que algo havia cruzado e que não estava mais preso. Nos dias seguintes, tentamos convencer a nós mesmos de que nada havia acontecido. Era mais fácil acreditar que tudo não passava de um teatro esotérico doentio, uma brincadeira perigosa entre adultos entediados com suas vidas miseráveis. Mas no fundo, todos sabíamos que algo tinha mudado. Na primeira madrugada, recebi uma mensagem de voz de Helena às 3h12. Ela chorava. Não dizia uma palavra, só chorava. E ao fundo, havia um som estranho. Algo molhado, como passos descalços sobre pedra úmida. Tentei ligar de volta. Nenhuma resposta. Na manhã seguinte, ela foi encontrada no próprio quarto, com o corpo contorcido, como se tivesse sido torcido por dentro. Seus olhos haviam se tornado completamente negros, como 2 buracos sem fundo. Nenhum médico soube explicar. Nenhum laudo fez sentido. Depois dela, foi Thomas. Ele começou a se isolar, dizendo que via algo nas janelas, mesmo quando todas estavam fechadas com tábuas. Uma semana depois, se jogou de um prédio em ruínas e sobreviveu. Mas não fala mais. Não reage. Ele só sussurra o mesmo verso do ritual, sem parar. O resto do grupo se dispersou, cada um tentando se esconder em um canto diferente do mundo. Mas não importa onde, a escuridão sempre encontra. Às vezes sinto como se estivesse sendo observado. Sabe aquela sensação, aquele peso no ar, aquele arrepio que não tem motivo? Pois é, a vela de Helena foi a primeira a apagar. A nossa, eu acho, ainda está queimando. Mas por quanto tempo? Quase 2 semanas depois da morte de Helena, restávamos 4. E sabíamos que não ficaria assim por muito tempo. Marcamos um encontro em segredo. Um lugar neutro, longe de tudo. Uma velha casa de campo abandonada no meio do nada. O tipo de lugar onde gritar não adianta. Eduardo chegou primeiro, pálido, suando frio, segurando o diário de um ex-membro do culto original, datado de 1893. Ele o encontrou em um leilão obscuro, com símbolos que ele reconheceu depois que o ritual já havia sido feito. O texto falava sobre a entidade da lua negra, um ser interdimensional selado por palavras esquecidas, e que, se liberto, não voltava ao seu mundo. Ele caçaria, um por um. Helena não devia ter lido a última frase. Aquela frase não era para invocar, era para libertar. E nós a libertamos. Enquanto Eduardo lia em voz alta o trecho do diário, algo estalou do lado de fora. Uma árvore? Um galho? Não. Era Daniel. Ele estava do lado de fora da casa, em pé, imóvel, olhando fixamente para a janela. Seus olhos estavam completamente brancos, como se tivessem sido queimados de dentro para fora. A boca tremia, como se quisesse falar, mas não conseguia. Concedemos liberdade. Concedemos liberdade. Ele repetia a mesma frase,
em uma voz que não era dele. A luz falhou. A casa inteira ficou às escuras por 3 segundos. Quando voltou, Daniel havia desaparecido. Mas havia algo em seu lugar. Uma sombra, espessa, como uma silhueta feita de névoa e carne retorcida, grudada no teto, como uma aranha. Os ossos se moviam fora de ordem, e de dentro daquela coisa saía um som que não era possível descrever, como um lamento engasgado com sangue e metal. Corremos, como covardes, cada um para um lado. Nunca mais vimos Eduardo, mas o diário ficou comigo, e eu li tudo. Não existe forma de banir, não existe ritual de selamento. A criatura foi trazida por palavras, mas não vai embora por palavras. Ela vem por presença, e nós a deixamos entrar. Faz 3 dias que estou trancado neste lugar. Não durmo, mal como. As velas já estão acabando. A cada noite, a sombra se aproxima mais. Primeiro, ela se manifestava como um vulto atrás da porta. Agora, eu a vejo nas paredes, nos espelhos, nos meus olhos. O diário de Eduardo está comigo. Eu reli as frases proibidas. Busquei algum indício, qualquer esperança de reversão. Mas as palavras são um bilhete de entrada, não de saída. Essa entidade, esse ser, seja lá o que for, não é como os demônios que os livros religiosos descrevem. Ela não quer um pacto, não quer uma alma. Ela só quer existir, rasgar o véu entre os mundos e deixar que a loucura escorra como sangue velho em lençol branco. Ontem à noite, ouvi o sussurro dela pela primeira vez. Fui libertada. Agora pertenço a todos vocês. Minha vela apagou por um segundo. Quando reacendeu, havia marcas de garras no chão, como se algo tivesse arrastado os dedos por ali e se aproximado da minha cama. Estou gravando isso como último recurso. Se alguém encontrar, se alguém ouvir essa história, que seja como aviso. Não leiam as palavras, não participem do culto, não deixem a lua negra vê-los. Ouviu isso? Ela está aqui. Ela... Agora você também me conhece. E você? Teria coragem de pronunciar as palavras do ritual? Deixe nos comentários se teria participado, ou se correria ao primeiro estalo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem tem medo do escuro. Porque lendas assim não morrem quando são contadas. Elas acordam, e antes de sair, escolha seu próximo pesadelo. Os relatos mais sombrios do canal te aguardam. Mas cuidado, quanto mais você assiste, mais difícil é voltar ao normal.